Essa é a palavra. Obrigado, presidente. Eu estava ali há poucos minutos preparando alguns tópicos para poder falar agora, nesse momento, dos breves comunicados. Tópicos importantes, como, por exemplo, a fuga de investimento, 40% de redução de investimento exterior no Brasil, ou então 3,8% ou 3,8 bilhões de reais que foram bloqueados da educação, da saúde, da infraestrutura, ou até mesmo da mentira sobre os 7,7% do desemprego no Brasil, que é uma fabricação desse governo que criou 675 mil vagas de emprego na administração pública, aumentando os gastos, ou até mesmo o fato do Brasil ser o terceiro país mais endividado do mundo, ou Lula conseguiu colocar o Brasil em primeiro lugar com o imposto mais alto do mundo. Mas recebi do meu colega deputado Evair a prova do Enem, e tive a infelicidade de sentar e folhear e ler esta prova. Pela primeira vez na história, nós temos um exame que testa o QI, mas não o QI de coeficiência de inteligência, é um coeficiente de imbecilidade. Eu estou chocado com o que eu ouvi aqui nessa prova. Uma pessoa que tirar uma boa pontuação nessa prova, ela é um resultado, um zumbi ideológico que passou por um processo de lavagem cerebral, talvez irreversível. Algo desse nível jamais poderia ser apresentado como um parâmetro para medir o coeficiente de inteligência, ou a cultura, ou a sabedoria em matemática de qualquer pessoa. O que nós temos aqui é uma histeria ideológica da pior forma possível. E eu vou falar para os senhores, deputados, o perigo disso daqui. Toda vez que há um exame do Enem, ele se torna o norteador, a bússola da matéria a ser passada em sala de aula no ano seguinte. Milhares de professores do Brasil vão se basear nesse lixo para preparar as suas aulas. E sabe o que eles vão ter que preparar se baseando nesse lixo? Eles vão ter que se preparar dizendo que o nosso país é um país racista, que existe racismo estrutural, que todo homem é um estuprador em potencial, que a mulher é uma vítima da sociedade, que a nossa sociedade é ruim e por isso deve ser destruída, que aqueles que trabalham para colocar comida no prato da sua mesa devem ser destruídos também, que o comunismo, o socialismo é uma coisa maravilhosa, exceção, é claro, dos países onde ela foi aplicada e matou dezenas de milhões de pessoas. Mas aqui no Brasil vai dar certo. Aqui vai dar certo sim. Eu sinceramente, eu tive que mudar a pauta a qual eu iria me referir nessa fala de hoje, porque nunca na minha vida, eu tenho 25 anos de professor, eu nunca vi nada tão deplorável, uma aberração tão gritante, quanto aqui nós temos no Enem desse ano. Então, pais, mães, se o seu filho e a sua filha tirou uma boa nota nisso daqui, os senhores têm um grave problema em casa. O seu filho foi sequestrado pelo mais eficiente sistema de doutrinação e violência ideológica que o mundo já viu. Um sistema de imbecilização proposital para tornar o seu filho um avatar ideológico, incapaz de ser independente, de pensar por conta própria. Isso aqui é um crime. E por isso nós vamos convocar o ministro da Educação na Comissão de Educação para explicar de onde que saiu daqui. Foi de uma reunião do PSOL fumando maconha numa praça universitária do Brasil? Porque isso aqui é o maior absurdo que eu já vi como professor. Obrigado, presidente. Eu tenho Vossa Excelência a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, no domingo nós tivemos mais uma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, um exame que é conhecido como uma das portas de acesso às universidades pelos estudantes. Não teve nenhuma pergunta, né, sobre a jaca, se a jaca é jaca. Não teve nenhuma pergunta com relação ao buraco negro, se é um termo racista. E não teve nenhuma pergunta sobre qual é o governo responsável pelo recorde histórico de desmatamento na Amazônia. Nós vivemos alguns recordes esse ano de desmatamento na Amazônia. Em outubro, nós tivemos o maior recorde da série histórica, quase 4.000 incêndios na Amazônia. Aí você não vê os artistas globais, os ativistas, fazendo nenhuma manifestação com relação a isso. Isso não caiu no Enem. Pelo contrário, teve uma pergunta induzindo o estudante a responder que o agronegócio, um dos maiores responsáveis pela nossa economia, é o responsável pelo desmatamento na Amazônia. Logo, o agronegócio, que produz no nosso PIB 2,63 trilhões de reais,
Isso equivale a 24,4% do PIB nacional. Um setor que não só aquece a economia, mas gera diversos empregos diretos e indiretos. E o desgoverno Lula, mais uma vez, sabota esse setor. Não bastasse as diversas figuras falando mal do agronegócio em outros países, agora tenta induzir a garotada, os estudantes, a pensarem esse tipo de baboseira a respeito do agronegócio. E mais do que isso, gente, são diversos ataques ao capitalismo, ideologia de gênero. O ministro Camilo Santana, ele deve ser responsabilizado, ele não deve ser somente convocado nessa casa, como alguns deputados querem fazer, que é importante sim, para prestar esclarecimentos sobre tudo isso que ele vem fazendo, mas ele deve anular essas 3 questões que atacam o agronegócio e que tem viés ideológico, e ele deve ser demitido. É inadmissível que estejamos vendo o Exame Nacional do Ensino Médio sendo utilizado com viés ideológico, porque isso não é apenas proselitismo político, é tortura ideológica com os estudantes. O Exame Nacional de Ensino Médio já pode mudar de nome, é Exame Nacional de Ensino Marxista. Obrigado. Presidente Gilberto, o governo Lula 3 está dominado por uma sanha arrecadatória. Eu gostaria de resumir aqui, tanto o governo Lula 1, 2 e 3, a gente pode resumir como uma vontade de arrecadar e arrecadar. Toda a administração da política pública nacional é visada pelo governo apenas pela receita e não pelo controle de gastos. Você que está em casa, que você administra pouco recurso na sua casa, ou médio recurso na sua pequena empresa, você tem como controlar os seus gastos, mas não tem como controlar as suas receitas. O governo federal vai abrir 2024 com um rombo de 168 bilhões nos cofres públicos. Todas as manchetes que vocês estão vendo no jornal, na verdade, são manchetes de uma imprensa torcedora, de um governo que assumiu responsabilidade com a imprensa. E se você ir lá na página 4, na página 5, você vai ver uma notícia que na semana passada está lá, caiu a taxa de desemprego para 7,7%. Só que na página 5 está explicando por quê. 685 mil cargos públicos, cargos na administração pública. É justamente essa a diferença. Então, por que 52% das empresas estão pedindo falência ou estão pedindo uma recuperação judicial? Porque não aguentam mais pagar impostos para a gente sustentar uma máquina pública que é absolutamente inviável. A gente tem um modelo no governo Lula 3 e ele cai na mesma armadilha do governo 1 e 2. E agora ele está cobrando o Congresso para que a gente vote matérias aqui no Congresso, só que ele não contava que pelo menos uns 150 a 200, ou quem sabe até 250 deputados vão barrar que essas matérias sejam aprovadas. O próprio presidente Arthur Lira já está na imprensa, já ligou o sinal amarelo quase vermelho. O governo federal, o governo Lula, criou uma armadilha para si. É muita incompetência, é falta de tecnicidade nos ministérios, é incapacidade e irresponsabilidade. A gente viu o presidente Lula no final de semana, lembrando a Dilma com uma jaca, segurando a jaca, explicando que a jaca não é uma uva. Infelizmente, os eleitores do atual presidente são míopes em enxergar, em saber até diferenciar uma jaca de uma uva. Em muitos momentos não sabe diferenciar uma abóbora de uma picanha. Então tudo é autoexplicativo nesse governo. As contas públicas vão sacramentar, vão condenar o atual governo, principalmente na metade de 2024, e a gente vai ter, infelizmente, como teve com as americanas, as lojas americanas, que os números foram camuflados, os números não serão camuflados durante muito tempo. Obrigado, presidente Gilberto. Ok, deputado Luiz Lima, lá do nosso Rio de Janeiro, e agora do Rio. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências.
pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.